Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês aqui, que nessa noite tomou a decisão de estar aqui, de parar um pouquinho, né? Todos têm muitos afazeres, mas cada um que decidiu parar um pouquinho para estar aqui, para louvarmos o nosso Deus juntos. Nesse momento, eu convido a você que feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, por tudo que fizemos hoje, o Senhor nos guardou e nos livrou. Por favor, Senhor, esteja em cada lar nesse momento. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. O Senhor sabe da angústia que cada um tem em seu coração. Que o Senhor possa estar com cada um deles, com cada um de seus familiares. Fique com cada um daquele do teu povo, Senhor, que sofre nesse momento. Também te rendemos graças por todas as bênçãos que temos alcançadas dia após dia. Fique conosco nesse culto de adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar ao nosso Deus todos juntos. Deus cuidará de ti. Agora, amém. Deus seja louvado. Os momentos que se seguem agora fica com o nosso pastor. Boa noite, pastor. Que Deus te use, o Espírito Santo te use. Amém. Boa noite a todos. Maravilha poder estarmos juntos aqui novamente, né? A gente fica feliz porque, apesar de depois de estarmos aqui já há mais de 3 meses fazendo essa classe, perceber que as pessoas estão aqui, isso é muito gratificante, né? E saber também que tem pessoas sendo alcançadas por esses estudos, né? Que Deus possa continuar te abençoando ricamente. Hoje vou compartilhar minha tela aqui, e lembrando novamente que quando eu compartilho a minha tela eu já não consigo ver mais vocês, né? Aí nós vamos fazer o seguinte, ao final, vá colocando ali no chat nosso, no bate-papo, os seus pedidos, agradecimentos, e aí eu vou pedir para o pessoal que está com o Felipe, depois assim a equipe aí, ir lendo para a gente, separando, para que a gente possa, ao final, ler aqui, né? Pedir para que eles possam ler os pedidos e os agradecimentos também, para que a gente possa orar por eles, tá bom? Hoje, queridos, nós estamos começando
é uma série de 4 estudos sequenciais, e nós vamos começar hoje com a... Peraí, deu errado o negócio aqui para mim, aqui, só um pouquinho. Nós vamos começar aqui o estudo hoje das 7 igrejas. E aí é uma sequência que nós vamos ter aqui, que na verdade segue essa sequência aqui, ó. Nós vamos falar sobre as 7 igrejas, depois nós falaremos sobre os 7 selos, as 7 trombetas, e aí nós finalizamos essa série aqui com as 7 trombetas, com as 7 pragas, tá? E a gente vai perceber que esses estudos, eles estão interligados, as trombetas, os selos, as igrejas, selo e trombeta e pragas, tá bom? Eles estão intercalados, esses temas aqui. E nós vamos falar hoje, então, sobre as 7 igrejas. E esse estudo em especial, eu gosto muito dele, porque dá um panorama de tempo, nos mostra o tempo em que estamos vivendo. Será que estamos muito longe da volta de Cristo? Quanto tempo ainda nós temos até Cristo voltar? Então nós vamos começar aqui desvendando essas mensagens que Deus tem, o que Deus revelou para cada uma dessas igrejas, né? Entendendo que quando a Bíblia fala, o livro do Apocalipse fala das 7 igrejas do Apocalipse, ele está falando aqui primariamente para igrejas locais, tá? Primariamente, João, ele escreveu para aquelas igrejas, para igrejas que viviam na região ali da Ásia Menor, né? Que hoje é a Turquia. Mas depois ela tem uma aplicação mais ampla. Nós temos essa aplicação para a igreja ao longo do tempo da história da igreja, né? Então ela sai do contexto local e agora ela entra na história. Na verdade, ela sai da igreja local e passa por períodos. Nós aqui veremos no estudo de hoje que as 7 igrejas, elas estão ligadas a 7 períodos que a igreja cristã passaria aqui na Terra. E aí nós vamos descobrir um pouco de cada um desses períodos, o que eles passaram, o que os cristãos de cada um desses períodos passaram e em que período nós estamos vivendo, tá? Isso é muito importante para nós. Bom, João foi o autor que escreveu as 7 igrejas. Ele escreve já numa idade avançada, todos conhecem a história dele, e quando ele tem as revelações das 7 igrejas, ele estava aprisionado em Patmos. Na verdade, ele foi abandonado lá, né? Nessa ilha, pelo imperador romano, chamado Domiciano, que era esse imperador, ele tinha uma aversão aos cristãos, né? E aí ele acha em João uma forma de punir os cristãos também, né? Bom, quando você vai em Apocalipse, eu queria que você já abrisse sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 1. Eu vou esperar você abrir. Apocalipse, nosso estudo hoje, iremos abranger os capítulos 2 e 3. Mas o capítulo 1, a partir do verso 10, eu queria que você abrisse sua Bíblia. E mais uma vez eu queria convidar você a fechar os olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Querido e bom Deus, agora a tua palavra foi aberta, Senhor. Neste momento, gostaria de todo o meu coração que quem falasse aqui não fosse um ser humano falho, mas o Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que esta mensagem hoje possa alcançar a cada um de nós e transformar a nossa vida. Que o Espírito Santo que inspirou o apóstolo João a escrever este livro possa ser o mesmo Espírito que vai iluminar a nossa mente para compreendê-la. Oramos a Ti em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Bom, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 10, e o texto diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, o texto é muito claro que quando Deus revela para ele o livro do Apocalipse, esse livro tinha um destinatário. E o destinatário era as igrejas da Ásia Menor. Então, a princípio, como eu falei no início aqui, era para que essa mensagem alcançasse aquelas igrejas locais. Agora, interessante que nesse mesmo capítulo, no verso 20, João tem uma revelação a respeito de Cristo. O texto diz assim, ó, João 1:20.
quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que fica muito claro nesse texto aqui, que Cristo, ele está no meio das igrejas. Ou seja, no período em que a igreja existiu na face da terra, Cristo, ele esteve junto com os seus filhos. E é interessante porque eu já ouvi em alguns momentos algumas pessoas questionarem a origem da igreja. E alguns dizem assim, mas não, a igreja ela foi algo estabelecido pelo ser humano para enganar, para aproveitar-se das pessoas. Queridos, a igreja ela surge no coração de Deus. Deus estabeleceu a igreja. E o texto aqui fala que ele estaria entre elas. E ele teria elas na sua mão direita. Né? Apesar de nós vermos aqui daqui a pouco que essas igrejas elas se afastaram em algum momento de Cristo, mas Cristo não se afastou dela. Né? Cristo esteve em todos os momentos conduzindo, protegendo, cuidando da sua igreja. Vamos falar um pouquinho do período de Éfeso. Quando que começa Éfeso? Éfeso começa no ano seguinte à morte de Cristo e à ressurreição dele. Então, no ano 31, começa-se, então, a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Nós vamos ver que a igreja, ela não tinha um nome. Eu vou pegar uma Bíblia aqui, eu vou sair um pouco da imagem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Atos. Por favor, abra lá no livro de Atos, no capítulo 11. É que esse texto não estava aqui nos meus planos, mas eu gostaria de ler ele. Atos, capítulo 11. Interessante que aqui em Atos, no capítulo 11, no verso 26, o texto diz assim, ó, Atos, capítulo 11, verso 26. Olha o que o texto nos diz. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que a gente percebe é que quando a igreja ela surge, ela não tinha um nome, não havia uma denominação, mas aqui nós percebemos que já se identificavam as pessoas com Cristo, né? Então, e essa igreja aqui, ela vai do ano 31 até o ano 100. E ela tem uma característica, essa igreja. Ela tinha como fundamento, ou como pilar, desculpa, fundamento não, mas como pilar desta igreja, os apóstolos. Percebam, essa igreja ela vai até o ano 100. E é por volta do ano 96, 98, que morre o último apóstolo, que justamente é o apóstolo João. E ela aqui tem algumas características. Éfeso representa o primeiro período do cristianismo na Terra. Um cristianismo puro, fervoroso, cheio de amor. E corresponde à época dos apóstolos. Agora, o período de Esmirna, cortou um pouquinho, mas ela vai do ano 100 até o ano 313. Tá? E ela é o período dos mártires. É o período que começa-se, então, pessoas a morrerem por causa de Cristo. Esmirna, ela representa o segundo período, né, do cristianismo, quando a igreja estava começando a ser perseguida de morte por não adorar o imperador como Deus. E a igreja aqui, a igreja perfumaria o mundo com a sua fidelidade. A fidelidade a Jesus Cristo, né? E é interessante que a palavra Esmirna quer dizer perfume, né? Fragrância. Olha aí, ó, cheiro suave significa Esmirna. E aqui nós temos um elogio. Policarpo, na época, ele era o pastor da igreja cristã de Esmirna. Eu queria que você abrisse comigo aí em Apocalipse capítulo 2, por favor, no verso 9. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, o verso 9 diz assim: Conheço a tua tribulação
a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. O texto fala aqui de que essa igreja, ela era tribulada porque ela passava por uma perseguição, mas também ela era pobre. Só que ele elogia que ela era rica. E ela era rica por quê? Porque ela estava sendo perseguida justamente por algo que valia a pena. Estava sendo perseguida pelo amor que ela tinha a Cristo. Pessoas estavam morrendo por amar a Cristo. E essa igreja é interessante que não há reprovação para ela. Nós vamos perceber que tem algumas igrejas que têm reprovação. Eu coloquei aqui um instrumento de tortura onde cristãos eram mortos nessa época, né? A igreja começou a ser perseguida. Pessoas que não adoravam ao imperador, pessoas que não aceitavam a igreja dominante da época, começaram a ser perseguidas e mortas. Bom, vamos falar de Pérgamo, período oficial que começa, né, a oficialização da igreja. Pérgamo representa o terceiro período do cristianismo, quando o Império Romano estabelece um papa para liderar todas as igrejas cristãs. E nesse período aqui, muitas falsas doutrinas invadiram o cristianismo. Entre elas, nós já sabemos aí, a guarda do domingo. Pérgamo significa altura e exaltação. E aí no verso 6, diz assim, 2 verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O texto que fala que eles odiavam a obra de Nicolau. Nicolau aqui era um contexto de uma religiosidade espúria, né, que sustentava uma doutrina errônea. E o texto fala assim, olha, tenho a teu favor que rejeitaste essa doutrina, né, que odeia essa doutrina, essa obra dos nicolaítas, né? Só que o texto tem um conselho para esta igreja. No verso 16, o texto diz assim, conselho, portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, ele pede para que essa igreja ela se arrependa, mude. E aí ela tem uma promessa. Aí no verso 17 diz assim, ó, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aí eu quero só fazer uma explicação em relação a esse novo nome. Existem alguns textos do Espírito de Profecia que diz que realmente os salvos receberão um novo nome. Um nome que é o nome de vitória deles. O texto também diz aqui que ao vencedor, ele seria dado a oportunidade de comer novamente do maná. Maná esse que será dado por Deus no céu. Tá? Vamos agora para o outro período, que é o período de Tiatira. Representa aí o quarto período do cristianismo na Terra, quando a Igreja Católica, sob a liderança do Papa, passou a perseguir e condenar à morte o verdadeiro povo de Deus. Tiatira significa sacrifício. Qual é o elogio? O texto diz assim, ó, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. A igreja ela se organizou, ela organizou nesse período, né, orfanatos, hospitais, missões. Essa era uma congregação realmente preocupada e dedicada a atender às necessidades das pessoas. Então, tem tudo a ver com o tema, com o nome dessa igreja, né? Ela realmente buscou fazer a vontade de Deus, ajudando as pessoas. Só que ela tem uma reprovação. No capítulo 2, no verso 20, o texto diz assim, tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine,
mas ainda seduza os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Queridos, quando ela fala aqui, tenho contra ti, e ele cita aqui que tolera Jezabel, ele estava falando que esta igreja, apesar dela ser uma igreja que ajudava os pobres, que ajudava os necessitados, que fazia caridade, ela estava começando a introduzir dentro da igreja algo que Deus não aprova, a idolatria. E outra coisa, fala que ela estava sendo seduzida, né? Ela estava aceitando, tolerando Jezabel, e declarava ser uma profetisa, mas não era, né? E fala que essa mulher, que essa igreja, ela estava praticando prostituição. Qual a ideia da prostituição aqui? A ideia é de trazer doutrinas falsas. Então, além da idolatria, ela ensinava falsas doutrinas e Deus tinha uma repreensão contra ela. Mas Deus também tinha uma promessa para esta igreja, né? Para aqueles que permanecessem fiéis, para aqueles que abandonassem essa prática errada. No capítulo 2, versos 26 e 27, o texto diz assim, 26 e 27, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Verso 27, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos. Queridos, essa igreja era uma igreja que Deus tinha algo para dar para ela. Deus daria autoridade para essa igreja. A mesma autoridade que Deus dará para cada um daqueles que forem salvos. Bom, nós estamos agora aqui no quinto período, período da reforma. Lembram-se de Martinho Lutero, de tantos outros? Aqui começa então o período da reforma da igreja. A igreja de Sardes vai de 1517 a 1755. Sardes representa o quinto período do cristianismo na Terra, quando ocorreu a reforma protestante, com Martinho Lutero e outros. Mas, passando o fervor da reforma, os cristãos se esfriaram e se fixaram nas vitórias espirituais do quê? Do passado. Sardes significa cântico de alegria. E aí tem um elogio para ela. Muito pouco havia para ser elogiado no caso dela. Lá ela diz assim, tens em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. O restante vivia de aparência do passado. Era quase uma Laodiceia, essa igreja aqui, tá? E aí no capítulo 3, no verso 1, diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está o quê? Morto. Ou seja, ele traz uma repreensão, aconselha, olha, abandona essa prática. Você parece que está vivo, mas não está. Será que nós não estamos vivendo assim hoje na igreja também? Será que esta mensagem para aquela igreja não é a mensagem para a nossa igreja também hoje? Será que nós estamos falando que estamos vivos, mas estamos vivendo como mortos? Temos que pensar, queridos, como é que nós estamos vivendo. Bom, mas existe uma promessa para ela. Será dado vestiduras brancas, e de modo nenhum, que o texto diz que apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Esse período aqui é um período que a igreja ela teve oportunidade de ser vitoriosa. Mas, infelizmente, por causa da sua indecisão ao lado de Cristo, abandonou aquilo que poderia fazer mais por Cristo, né? Será que nós não estamos assim hoje também? Vamos lá agora um pouco sobre falar da igreja de Filadélfia. É o sexto período. É um período em que a igreja agora ela começa, o cristianismo começa a se espalhar pelo mundo. Filadélfia representa o sexto período do cristianismo na Terra, quando a obra missionária começou a se expandir pelo mundo. E nesse período surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia, justamente em 1844. Filadélfia representa um período de tempo do século XIX, quando grandes movimentos evangélicos e pró-advento revitalizaram a igreja. Foi nesse momento que o evangelho começou a ser pregado
e a vinda de Cristo foi começada a expandir, né? O avivamento impeliu a igreja como nunca antes, e ela foi capaz de apresentar a Jesus a 10 milhões de pessoas. E a oportunidade era uma porta aberta que ninguém podia fechar. Filadélfia, amor fraterno. Qual é a promessa? No capítulo 3, no verso 12, diz assim: ao vencedor falo-ei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Deus promete que os vencedores desta igreja, desse período, seria dada a oportunidade deles fazerem parte do templo de Deus, seriam colunas do templo de Deus. E o texto também fala que eles receberiam aqui, o texto fala que eles receberiam um novo nome. Deus daria para eles um novo nome. E por fim, então, nós chegamos à igreja de Laodiceia. Quem é esta igreja? Até onde ela vai? A igreja de Laodiceia vai de 1844 até a volta de Jesus. Esse período aqui ele não se encerrou. Na verdade, nós estamos vivendo no pleno período de Laodiceia. E essa igreja ela tem algumas características, né? As igrejas mostram que Deus está cuidando da história do mundo. Esta igreja mostra que nós estamos vivendo no tempo do fim. Quando nós falamos da igreja de Laodiceia, eu queria que você lesse comigo aí, no verso 15, o texto diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que és tu infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aqui tem uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei estar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja, apesar dela ser uma igreja que tem uma experiência única, ela é uma igreja que, infelizmente, não vive o cristianismo na sua plenitude. O texto diz aqui que essa igreja ela não era nem fria e nem quente. E ela era morna. E por ser morna, Deus estava para vomitá-la da sua boca. O que é mais triste dentro do cristianismo é parecer-se com o cristão. É fingir ser cristão, mas não ser cristão de verdade. Eu tenho falado muitas vezes para as pessoas que não adianta você parecer ser um cristão. Tem que ser cristão. Deus espera que sejamos cristãos verdadeiros. E aqui ela está falando que o último período da igreja estaria vivendo dentro da igreja pessoas que se diziam ser cristãs, mas não viviam como cristãos. Agora, uma coisa que me chama a atenção, ele fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Sabe, eu sempre olhei para esse texto como algo positivo. E talvez você também. Poxa, Jesus está à porta do meu coração batendo para que para que ele possa entrar. Sabe, queridos, de um tempo para cá, olhando para esse texto, eu fiz algumas reflexões e eu percebi uma coisa, que isso aqui é algo para nós nos entristecermos. E sabe por quê? Se Jesus está batendo a porta do seu coração, logo uma coisa vem à minha mente. Ele não está no seu coração. Ele não é o centro da sua vida. Ele está batendo a porta do seu coração, está fora da sua vida.
Sabe o que isso quer dizer? Que você tem tirado Cristo como centro da sua vida. Você tem colocado outras prioridades. Existem outras coisas que são mais importantes do que Jesus na sua vida. E isso é uma repreensão para nós. Cristo está dizendo que a última geração que viveria na Terra seria uma geração que deixaria Cristo de fora da sua vida. Cristo não seria importante na sua vida. Essa igreja, substituiria, colocaria outras coisas no lugar de Cristo. Ah, queridos, se Cristo hoje está batendo a porta do seu coração e você está ouvindo, duas coisas que você tem que pensar. Primeiro, se ele está batendo a porta, é porque talvez eu esteja deixando Cristo de fora da minha vida. E segundo, será que eu vou permitir Cristo entrar no meu coração? Será que eu vou permitir que Cristo sente-se no trono do meu coração? Esta é a mensagem para essa igreja. Nós não podemos deixar para depois a nossa decisão. Uma coisa me chama a atenção aqui, eu estou chegando ao final. Olha para essa linha do tempo. Eu comecei com Éfeso, que vai do ano 31 ao ano 100. Depois eu passei por Esmirna. Presta atenção, a primeira igreja, ela durou apenas 69 anos. A segunda igreja, ela durou 100 e alguma coisa aí. Deixa eu só fazer a conta aqui. Não tem como ouvir vocês aí. 313 menos 100. Dá quantos aí? 313 menos 100. 213, né? Você tem aí Pérgamo, que durou de 313 a 538. Deu 225 anos. Você tem Tiatira, talvez seja um ano um pouco mais longo, tá? 1000 e poucos anos. Você tem Sardes, de 1517 a 1798. Deu 461 anos. Você tem Filadélfia, de 1798 a 1844, que dá 46 anos. Se você pegar todos esses períodos, tirando Tiatira, foram pouco tempo em cada uma delas. Sabe quantos anos nós já estamos vivendo no período da última igreja? Há 176 anos, aproximadamente. Queridos, eu queria que você entendesse que esse estudo de hoje me leva a uma reflexão muito importante. Nós não temos mais nenhuma igreja para acontecer. Nós somos a última geração. Nós estamos vivendo no último período da história da igreja cristã aqui nesta terra. Você e eu podemos fazer parte de uma igreja gloriosa. Deus está dizendo para mim e para você que não há mais tempo, que Cristo está voltando. Qual a igreja que tem mais para acontecer? Nenhuma, queridos. E nós já estamos vivendo no último período há quase 180 anos. E quando eu olho para tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, Deus está dizendo para mim e para você, eu estou voltando. Será que ele vai encontrar você preparado? Ou você será uma igreja morna? Será que Cristo hoje vai encontrar você com o seu coração, entronizando ele no seu coração? Eu queria que você entendesse que ainda há esperança. E nós temos a chance de nos entregarmos hoje para Cristo. Sabe, parece um chavão aquilo que eu estou falando de nos entregarmos para Cristo. Mas não é, queridos. Nesses últimos dias eu tenho lido a Bíblia, eu tenho percebido que, infelizmente, muitos de nós não entendemos que a nossa vida aqui nesta terra é uma vida curta, que a vida é passageira e que muito em breve Cristo estará voltando para nos buscar. O que você vai levar aqui desta vida, a não ser a sua salvação? Eu oro a Deus para que você entenda que nós não temos mais tempo. O tempo está se acabando e Jesus está para voltar. E a minha oração, meu desejo é que você realmente entenda que Deus está pedindo para você mudar de atitude.
Nós faremos nosso próximo estudo, então, dando continuidade a essa sequência. E eu espero que você realmente esteja comigo. Nós vamos falar, então, dos 7 selos. E é impressionante. Essa das igrejas era mais para nós entendermos o tempo em que nós estamos vivendo. E entender que a igreja de Cristo ela foi perseguida aqui nesta terra. Que nós vamos ser perseguidos no final também. Mas quando nós falarmos dos 7 selos, que selo nós estamos vivendo? E por que que Deus ele tinha um livro selado? E quem era o único que podia abrir esse selo? Esse será o nosso próximo estudo. Meu desejo e minha oração é que você realmente se prepare, porque nós não temos mais tempo aqui nesta terra. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, para que você possa realmente entender o tempo que estamos vivendo. Nós iremos cantar o último hino agora, e ao final, logo em seguida, nós iremos fazer a leitura dos pedidos que vocês colocaram lá no chat, tá bom? Senhor.
Esse é o nosso Deus, né? Grandioso. Eu queria ver com o pessoal que se eles separaram para fazer a leitura dos pedidos. Temos alguns aqui essa noite. Eu vou começar com o meu especial, assim, o vô do Clay, meu cunhado, faleceu ontem, né? A família está toda muito abalada, então que vocês lembrem do Clay e família em suas orações. A Eleni, é para ler todos, pastor? Pedidos, né, que estiverem aí, vamos ler todos, né? Para nós orarmos por eles. Eleni pede oração pelas amigas Aldete e Thaís. O Diego tem um pedido especial para a irmã Cibele, está agradecendo a Deus pela proteção e pelo cuidado. E pede oração pelos sobrinhos que estão desempregados, Vanessa e Elmer. Maria Elias pede oração pela família e que o corona acabe logo, em nome de Jesus. Deixa eu descer aqui. Como é que desce aqui? Que eu não sei. Diana, oremos por todos os enfermos que estão precisando de um milagre, que Deus os abençoe. E a Cibele, oremos pelos nossos governantes, Bolsonaro, Dória e Bruno Covas. Agradecemos a Deus pela Covid, eu não tenho a escola de adventista, mas amém, glória a Deus. Queridos, bom saber que Deus está cuidando de nós, né? E saber que a gente pode contar com as orações dos irmãos. Eu queria nesse momento convidar você a fechar os olhos e para que nós pudéssemos orar por cada uma dessas pessoas. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, aqui foi mencionado pessoas, Pai, que estão passando por problemas de saúde, algumas estão em estado grave, outras estão se recuperando. E eu queria pedir ao Senhor que coloque as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada uma dessas pessoas, que elas nesse momento de aflição, momento de luta, que elas possam ter a certeza de que o Senhor está cuidando delas. Quero também pedir ao Senhor, Pai, pelas famílias enlutadas. Muitas famílias têm perdido os seus entes queridos nessa pandemia, e muitas delas até da nossa igreja. Querido Deus, que elas não venham a fraquejar na fé, mas que o Senhor possa fortalecer a fé de cada uma delas. Oro também, Pai, pelas pessoas que estão desempregadas. Aqui foram citadas algumas pessoas, os sobrinhos da Cibele. Que o Senhor possa tomá-los também, Pai, nos seus braços de amor, e que eles possam ter o emprego que tanto eles precisam. Querido Deus, abençoe também aquelas pessoas que, por alguma situação, estão passando por algum problema financeiro, problemas no lar. O Senhor sabe, Pai, o que vai na vida de cada um. Por isso eu peço a sua bênção e o seu cuidado sobre a vida dos seus filhos. E que a cada dia que passar, que nós possamos almejar logo, sairmos deste mundo de miséria, de dor, de sofrimento, para muito em breve, Senhor, irmos viver a eternidade com o Senhor. Te pedimos perdão por tudo que temos feito de errado, que a tua graça e a tua misericórdia nos cubra, e que nós possamos ter a certeza de que estamos vivendo no tempo do fim, e que muito em breve estaremos vivendo com o Senhor na eternidade. Faça essa oração, pedindo tudo isso para o Senhor, em nome do nosso querido e amado Salvador Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe muito a todos, que vocês tenham um restante de semana abençoado. Quero agradecer a todos os nossos queridos amigos e irmãos que estão aqui, aos nossos amigos que estão sempre nos prestigiando com estão aqui com a sua presença, né? O Humberto e tantos outros aí que eu estou vendo aqui. Obrigado, Humberto, por prestigiar aqui nosso estudo bíblico. Que Deus possa abençoar. Eu não sei se tem mais algum que está aqui que é dos nossos convidados. Vou até pedir para o pessoal aí da técnica aí já cortar a live lá, para liberar os microfones. Eu estou vendo aqui o Humberto. Não sei se tem mais alguém dos nossos convidados que estão aqui. Não tem mais alguém aí? Tem amiga aqui da Cida. Quem que é? A Nelma. Nelma, obrigado também, viu, por estar aqui conosco nessa noite, pela tua presença. Que Deus te abençoe muito. Espero vê-la em outros estudos aqui